Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Castlevania segue firme e forte como uma das maiores franquias de adaptações de games da Netflix. E a sua última fase, Noturno, chegou ao fim em uma segunda temporada intensa, com direito a ataques de demônios infernais, vampiros monstruosos, sincretismo religioso, tretas familiares e altas confusões em plena Revolução Francesa. E é para falar dessa obra que não é sadomasoquista, mas que desce o chicote sem dó, é que nós estamos aqui reunidos no programa de hoje. E aqui, iniciando a temporada 2025, né, hosteando este programa, aquele que nunca imaginou que o Alucard invadiria uma reunião dos jacobinos para trocar ideia com Robespierre, estou eu, Thiago Almeida. E, juntamente comigo aqui, ele que, afinal de contas, vai nos dizer o que é um homem, se não uma pilha miserável de segredos. Meu querido Jeffrey Hyduck. Opa, gente. Como diria o Capitão América, eu peguei a referência porque eu já falei isso em palco e quem me conhece sabe que eu já andei fazendo umas draculices por aí, hein? Garanto que os fãs de Castlevania pegaram essa referência. Pois é, Jeffrey, estamos aqui começando a nossa temporada 2025 para falar da segunda e última temporada de Castlevania Noturno, fechando mais um ciclo da franquia na Netflix. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre os personagens, sobre os arcos ali, cada um dos plots, as mensagens por trás da série, como ela adaptou algumas coisas e também trouxe muitos elementos originais em relação aos games. Enfim, cara, é muita coisa pra gente falar. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Bom, Jeffrey, começando, né, aqui nossa temporada 2025, tava com saudade de voltar a gravar, né? A gente sempre tira aqui uma pausa, né? De não exatamente de fim de ano, mas mês de janeiro, geralmente, a gente tira aquele tempo para dar uma descansada. Janeiro esse ano que teve 78 dias, né? Então foi complicado janeiro. Janeiro é o novo agosto, né? Pois é, cara, o pessoal tava comendo miojo com gelo, porque não terminava nunca o mês, né? Mas foi complicado. Mas tamo aí, cara, começando com tudo essa temporada, esse ano de 2025, com algumas coisas que ficaram pro ano passado, entre elas aí Castlevania Noturno, que na verdade chegou, né, nessa virada de 2024 para 2025. Era uma das coisas que eu mais estava esperando chegar para esse final de ano. Tivemos algumas outras coisas interessantes também que a gente vai trazer aqui, como o Round 6, enfim. Mas focando em Castlevania, né? Jeffrey, eu fico encantado, assim, como que, e logicamente, né, se a gente for dar o braço a torcer, existem as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam, tá tudo certo, cada um tem o direito a ter a sua opinião, mas eu sempre fico encantado como que a série da Netflix, ela consegue trazer elementos dos jogos, né, que são canônicos dos jogos, e ao mesmo tempo muitos elementos originais, né? A própria ambientação aqui, se a gente for falar de uma série que ela tem um contexto político e religioso muito forte, se passando em um cenário muito específico que é a Revolução Francesa, isso por si só já é uma história bem original, né? E aí ela pega alguns elementos, alguns personagens de Castlevania dos jogos e introduz aqui e faz um caldeirão bem interessante. E Noturno, ele adapta o Round of Blood, né? Que é um dos Castlevanias fundamentais até para quem gosta ali do Symphony of the Night, já que um jogo emenda no outro quase que de maneira automática. O Round of Blood, que é lançado em 93, e assim, pouca gente teve a oportunidade de jogar, né? Ele saiu ali pro PlayStation Mobile, chegou a lançar pro Wii, pro TurboGrafx, cara.
Originalmente ele era até do MSX, ou seja, era um jogo que a gente não teve acesso. Pois é. O máximo que a gente teve foi um port dele, que foi o Drácula XX do Super Nintendo. Exatamente, né? Exatamente. Esse aí eu ainda cheguei a jogar e foi ali que muita gente teve a oportunidade de conhecer o Richter, aquela versão do Drácula, que a gente vai ver lá no Symphony of the Night. Enfim, antes de a gente começar a falar sobre a história, né, sobre a finalização, lembrando que nós já temos um podcast aqui na casa sobre as temporadas anteriores de Castlevania, tá? Inclusive a de Noturno. Então a gente está fechando mais um ciclo aqui sobre a série. Eu queria saber, antes de tudo, Jeffrey, se você gostou da relação de adaptação em relação aos jogos. Tá? Uhum. Se você acha que a Netflix tem feito um bom trabalho em transcrever aquilo que está nos games e trazer para a tela ali para um público que, às vezes, né, e não necessariamente, faz parte de quem jogou o Castlevania. Essa é uma boa questão para já tirar um elefante da sala, que é justamente a questão da adaptação, tá? Porque, assim, hoje nós estamos chegando num ponto que a mídia videogame já é uma mídia de um poder de comunicação tão grande quanto o cinema, quanto as séries e outras mídias audiovisuais, tá? Eu lembro que teve uma ocasião onde eu estava fazendo as famosas maratonas de games pelo YouTube, porque eu não tenho PlayStation 4, PlayStation 5, então para ver certos jogos, tipo um Last of Us, um Final Fantasy VII Remake ou qualquer outro, eu não tenho outra opção. Eu procuro os compilados do vídeo e aí eu assisto, né? E aí eu ficava encantado, como se eu estivesse vendo assim, uma série, um filme e tudo mais. E num determinado momento, acho que enquanto eu estava até assistindo Final Fantasy VII Rebirth, me ocorreu isso, assim, cara, isso que já é uma linguagem tão poderosa quanto um cinema ou uma série. Qual seria a necessidade de transpor isso, por exemplo, para o cinema ou para a série? Coisa que o próprio game já não esteja mostrando de forma magistral, sabe? A única diferença é que você tem a interação, porque você joga, né? Então, por isso que eu pensei, qualquer coisa que vai trazer para outra mídia, tem que passar por essa adaptação, porque se você vai contar igual, qual é a necessidade de fazer? Que o jogo já não tenha feito melhor, né? E ainda mais quando estamos tratando de obras que tem toda uma construção de legado. Se a gente pega, por exemplo, um Final Fantasy, um Zelda e um Castlevania, o conjunto de games que formam essa linha é todo fragmentado, né? Por um acaso, em algum momento, alguém resolveu criar uma timeline quanto a isso, e aí o Koji Garashi falou assim, beleza, é isso mesmo, e colocou tudo na mesma medula espinhal, funcionando como uma história. Então, o que a Netflix tem feito com Castlevania, por mais que desagrade a um ou agrade a outros, eu acho que ela faz um trabalho para atingir o público que nunca jogou isso. Está apresentando a obra para um novo público e que, por sinal, é muito maior que o público dos games, né? Lógico, se você pegar a quantidade de assinantes que a Netflix tem, que dá para falar seguramente que é o maior streaming existente, você pode juntar todo mundo que jogou todos os Castlevanias. Não chega a 1/3 do número de assinantes. Por isso que, nesse caso, fazer essa adaptação é uma coisa que tem que ser feita de uma forma bastante, assim, pautada, bastante convincente, bastante bem feito também, de modo que vai apresentar a obra para isso e vai despertar o interesse do público que está assistindo pela obra e vai chamar a atenção de quem jogou para ver o quanto que ficou bom, o quanto que não ficou, sabe? Meu veredito que, assim, me agradou o que eu assisti, sabe? E ressalvas, a gente sempre tem um aspecto ou outro, lógico, mas se eu boto na balança, o saldo é muito positivo e um monte de aspectos que a gente vai desenvolver no decorrer aqui dessa conversa. Porque assim, a gente sempre vê aquelas críticas, né, quando sai, enfim, e a grande parte das reclamações de quem não jogou, quando eu vejo, é que, mas eles não estão adaptando exatamente o jogo, estão inventando muita coisa. Eu acho que, no fundo, Jeffrey, não existe uma fórmula, né? A gente, inclusive, tem um podcast aqui na casa, eu vou até dar uma pesquisada aqui para ver qual é o número, onde a gente fala sobre a fórmula de adaptação de games, né? Se existe uma fórmula para isso. E a verdade é que depende. Você pode ter algumas adaptações 100% fiéis, tipo Last of Us, né? Se você pegar a série, e mesmo a série, ela traz elementos originais, mas a narrativa, o storytelling, segue o jogo ali, até na fotografia, nos enquadramentos, e é fantástica, foi um grande sucesso. Ou você tem obras completamente originais,
né, como é o caso de Castlevania, e aí você vê que às vezes o cara que fala eu não gosto de Castlevania porque eles inventam muita coisa a Netflix faz uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, nenhum jogo traz isso e tal, mas às vezes esse mesmo cara, ele gosta de Street Fighter Victory, que passava lá no SBT, que era completamente adaptado, né? Ele não seguia exatamente nenhum cânone de um único Street Fighter. Ele misturava elementos ali do Street Fighter 2, do Super Street Fighter, né? Ele pegava e criou uma história completamente original. Ou seja, teremos outras obras tipo Fallout, né? Essa última série que saiu agora também, que ela, sim, segue os jogos ali em muitos elementos, mas ela também criou uma linha narrativa própria. Ou seja, gente, pode ser muito fiel, pode ser livremente adaptado, acho que o importante é que será bem feito, né? Mas aí fica subjetivo pro gosto de cada um. Jeffrey, vamos dar uma contextualizada, né, rapidinho aqui, porque a gente tá falando de uma segunda temporada que começa muito frenética, muito intensa, e assim, eu até brinquei aqui em casa dizendo que a primeira temporada de Noturno, ela meio que tem aquela vibe do Star Wars, do Império Contra-Ataca, que quando termina o filme, o Han Solo tá preso, o Luke foi derrotado, a Leia tá na merda, ou seja, aquele clima de fracasso, né? Porque é exatamente isso. A temporada anterior acaba, né, com os vilões ganhando, cara. Se a gente for se a gente for ver, né, o Richter, né, e toda a equipe ali, todo o grupo tem que fugir, porque aquele ritual, né, que é feito pela Elizabeth, ele é concretizado, né? Ela está cada vez mais próxima de se tornar uma deusa, ela consegue conjurar aquele eclipse, os demônios estão brotando para todo lado, os heróis não tem como segurar, tem que fugir, e aí você tem assim, quando eles já estão... A Terra, né, que é a mãe da Maria, acaba se sacrificando, né, acaba se deixando transformar em vampiro lá durante o ritual para salvar a vida da filha, ou seja, tá todo mundo desgraçado, ferrado, e aí quando vai pros últimos segundos, a gente tem a chegada do Alucard, que derrota ali a Drouta, isso, facilmente, né, ali naquele momento, e aí a temporada termina com aquele tipo, e aí, né, agora que vocês trouxeram o Alucard, é que vocês vão encerrar e tal, e a série já começa com essa pegada, e era a grande expectativa. Eu acho que a chegada do Alucard foi adiada, porque quando ele chega, Jeffrey, rouba a cena. Não tem jeito. Sim, ele chega, inclusive, para evitar que a desgraça seja ainda maior, né? Porque a Drouta tava ali, tava dando um pau na galera, sabe? Ela é, de fato, uma demônia, assim, extremamente poderosa, não à toa, que ela é o braço direito da Elizabeth, né? Então... a partir do momento que o Alucard chegou e derrotou ela assim, praticamente como o Akuma que chega fazendo a tela azul no Bison, né? Deu pra perceber a diferença de nível que eles têm, sabe? Sim. E realmente, sabe? Quando a gente vê como que a temporada terminou com aquele clima de fudeu, ele, de certa forma, dá aquele gancho bacana, né, pra próxima temporada. Mais ou menos igual foi a temporada final do Ruptura, né? Que agora a gente tá vendo aqui o resultado daquilo que você ficou com tanta ansiedade anteriormente. Sim, sim. E, bom, a história continua a partir daí com os heróis tentando, né? Nossos protagonistas, né? Heróis e anti-heróis aqui, porque tem um grupo bem heterogêneo que acaba se reunindo ao longo dessa jornada. Eles estavam até então sem saber o que fazer, e quando o Alucard chega, ele explica exatamente o que está acontecendo, né? É a partir da chegada do Alucard que a gente sabe que a Elizabeth, o grande plano dela é se tornar a reencarnação da deusa Sekhmet, né? Da deusa egípcia Sekhmet. Sekhmet, que é a deusa da sabedoria, a deusa da guerra, né? A deusa da justiça,
Da cura. A gente sabe que esses panteões, né, dos deuses antigos, egípcios, gregos, romanos, enfim, o mesmo Deus, né, a mesma divindade, às vezes, reunia diversos elementos, diversos aspectos em torno de si. E no caso de Sekhmet é isso. Erzsébet, basicamente, ela só se foca como Sekhmet, a leoa, né? Aquela que é a mais braba, que é a feroz, que é ao lado dela da deusa da guerra. E ela quer dominar o mundo a partir dali, trazendo grande eclipse, enfim. Não é um plano, assim, muito elaborado, tá? Eu acho que o plot é bem simples. Eles precisam impedir, né, que a Erzsébet consiga alcançar esse objetivo de se transformar a deusa. E é aí que entra uma gamificação nessa história, porque para que ela faça isso, e aqui a gente já está pegando alguns elementos da mitologia grega, as almas, segundo os egípcios, eram divididas em 3 partes, né? O Ba, o Ka e o Ankh, né? No caso, logicamente que existe uma explicação muito mais profunda, né, gente? Acho que nem eu, nem o Jeffrey somos versados em egiptologia antiga, né? Nem mitologia egípcia, até onde eu sei, né? Mas se a gente for pegar, né, essas 3 partes seriam ali o Ba, que é a parte da alma mais ligado ao corpo, né, às questões dos funcionamentos vitais. Você tem o Ka, que é ligado à energia vital em si, e o Ankh, que seria o espírito. Então, quando a Drouta e a Erzsébet fazem o ritual, elas consomem o sangue de Sekhmet, né? Depois, a gente vê que elas estão em busca do coração de Sekhmet, lá mumificado, né, para consumir o Ba e o Ka, e por fim, será o Ankh, que a gente vai ver já no fim da temporada, aquela personificação ali, que acaba tendo outros desenrolares. É impressionante, Jeffrey, como é que eles trouxeram um negócio completamente diferente, essa pegada de mitologia egípcia, que até onde eu sei, em Castlevania não tem nada disso. Né? É, quase que uma quest, né, para você juntar as partes, né? Uma coisa que chega muito perto disso me faz lembrar do Castlevania 2, né? Onde o Richter ele tá morrendo e ele, para exorcizar de vez o Drácula, ele tem que reunir as partes do corpo do Drácula para exorcizar e acabar com ele de vez, para que ele não morra sem ter expurgado o mal, né? Então, de certa forma, de uma forma mesmo que seja um pouco mais abreviada, foi uma coisa bem parecida com isso, né? Agora, uma coisa engraçada é mencionar que, como parte do que ela tinha que reunir envolvia o coração, me fez pensar que a gente tem aí o coração do Dom Pedro num pote de picles aí, né? Que acho que tinha um certos interesses com aquele coração aí. Nossa Senhora! O que ia resultar daquilo, hein? Pois é, quase um ritual de necromancia, né? Pois mas enfim. Né? E o que eu achei bem interessante sobre isso é que, por mais que, assim, para quem tá assistindo, parece não é um plano muito elaborado, né, em relação do que os heróis vão fazer, mas ele foi um plano muito arquitetado com o passar do tempo, que você viu que a coisa partiu da Drouta de pouco a pouco e tentando encontrar um receptáculo à altura para receber a alma de Sekhmet, e a cada vez que ela encontrava um novo corpo, ele não era capaz de sustentar o poder daquela alma. Só quando ela finalmente conheceu a Erzsébet, que bem inspirada na lendária Elizabeth Bathory, né? Sim. Ela tinha uma alma, um corpo forte o suficiente para poder conter pelo menos parte daquela alma, e então ser basicamente ser um instrumento. Então, no fim das contas, quem tá por trás de tudo é a própria Drouta, né? Sim, sim. Que originalmente era uma sacerdotisa de Sekhmet. Que foi corrompida, né? Se a gente entender ali, ela fazia os cultos, né, lá no seu templo, até que ele foi atacado ali por alguns bandidos, saqueadores, enfim, e em um momento de raiva, né, naquele desejo de vingança, ela pede que a deusa mande para ela um sinal, sabe, alguma coisa que dê a ela força para reagir.
Só que essa reação vem a partir de uma visão que não é a da deusa, né? Coincidentemente, acaba indo um vampiro se alimentar ali daqueles corpos que ficaram após o ataque. Por um daqueles acasos da vida, ela derrota esse vampiro, e acontece até uma coisa que eu fiquei surpreso, é que a própria Drolta se vampiriza, né? Que é algo que até então a gente, assim, se for puxar mesmo, né, no cânone dos vampiros que a gente vê por aí, né, seja em diversas mídias, basicamente o ritual de você transformar alguém é beber o sangue e depois devolver o sangue, né? A gente vê isso no Entrevista com o Vampiro, a gente vê isso lá em Crepúsculo, a gente vê isso no Vampiro à Máscara, né? Não importa qual seja a mídia, para alguém se transformar em um vampiro, o vampiro vai lá, morde essa pessoa, suga o sangue dela e depois dá um pouco do seu próprio sangue místico ali para fazer aquela transformação, né? Essa pessoa morre e renasce como um morto-vivo, que seria um vampiro. E a Drolta não, ela foi um vampiro criado autonomamente, né? E quase de maneira que artificial. Isso é bem interessante porque mostra como ela é uma pessoa, né? Como ela é uma criatura completamente assim, além de ser meio insana, né, ela tá meio louca, ela tá meio obsessiva, ela tem uma visão de mundo totalmente corrompida. Eu me pergunto se, na verdade, é um pensamento interessante, Thiago, porque, assim, se a gente for levar o modus operandi de como fazer seu vampiro acessar aqui e seguir esses passos, a Drolta, ela me parece ser uma outra criatura, se não um vampiro. Ela parece uma criatura demoníaca, tá? Criada através justamente do sangue do mal, né? Porque o vampiro, em algumas histórias também, ele pode criar zumbis, ghouls e outras criaturas a partir do seu sangue, né? E eu meio que tive essa impressão de que, embora ela tenha aquela fisionomia de vampiro, incluindo as presas e tudo mais, né? Mas ela me parece mais uma outra criatura, como um demônio. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela anda à luz do dia, né? Então, só isso já deixa ela um pouco de fora do que seria canonizado vampiro, que você viu que os demais vampiros não podem nem tocar na luz do sol, que eles se queimam, tipo a Terra e o Ourox, entre outros, né? E ela anda livremente. Eu não tô me lembrando se na primeira temporada ela também andava à luz do dia. Não, ela passa a fazer isso depois que ela passa por aquele ritual lá de transformação. Ah, tá. Quando trazem o cadáver dela de volta. Mas traz ela de volta também. Isso, né? Mas ainda assim, Jeffrey, se a gente for pensar, ela é um vampiro até fisicamente diferente dos outros vampiros. A questão das asas e tudo mais, que ela já tinha antes. Sim. Né, mostra que sim, de repente ela é uma outra. Ela é um vampiro, mas ela é um outro tipo de criatura ali. Né, criada a partir de um ritual, porque é um ritual aquilo que ela faz. Sim, ela não foi criada por um vampiro, ela se criou através de um ritual. Ou seja, ela se corrompeu para fazer aquilo. Né? Conscientemente, inclusive. Sim, ela consagra aquele sangue dentro do templo de Sekhmet, né? E ela faz um ritual maluco ali. Ela usa, né, a sua autoridade como sacerdotisa e corrompe, né? Faz tipo uma magia negra, usando a sua crença. E aí ela se transforma em outra coisa, mas ainda assim é um vampiro. E aí ela ainda vai passar por aquele processo lá do Abade, o que transforma ela, aí sim, numa aberração. Né? Ela acaba se transformando em outra coisa. Ela é metade demônio, ela é metade vampiro, o que inclusive traz uma discussão muito interessante, porque quando Abade diz para Erzsebet que não tem como trazer ela de volta, né? Ela tá com a Erzsebet está segurando ali o corpo dela seco, o Abade fala, olha, eu preciso de um corpo humano, porque na verdade o que essa máquina faz, né, o que esse processo faz é transformar o corpo, né? Ele pega a alma de um ser humano, né? Ele mistura aquilo ali com elementos negros e demoníacos, enfim, e coloca em um corpo de um demônio. Ele cria um demônio artificialmente que é alimentado por uma alma humana. E o Abade fala para ela, eu não posso fazer isso porque ela é um vampiro, ela não tem alma.
E a Erzsébet confronta ele. Tipo, você acha que nós, por sermos vampiros, nós não temos alma? Não é bem assim, né? Então tem essa logicamente que isso não é muito aprofundado, né? Mas tem uma discussão, tem uma questão de existencialismo, né? De o que é alma? Será que você precisa ser um ser humano para ter uma alma? E acaba que se confirma, né? Porque afinal de contas, quando ele traz de volta, ela volta como ela mesma. Sim. Ela não voltou como uma criatura fora de si. Ela voltou literalmente como ela mesma. Então se confirmou. Eles têm alma mesmo. Exatamente. Então, aquilo ali foi meio que até uma visão, não sei se preconceituosa do Abad, né? De achar que só os humanos têm alma. Porque ele tem um ponto de vista religioso, né? Porque tudo... Por que o Abad faz o que ele faz? Né? Porque ele está com medo da revolução, né? Ele acredita que os homens, vamos lembrar rapidamente, né, que a gente está passando por um processo que vai afetar toda a Europa e o Ocidente como um todo, né? A partir da Revolução Francesa, nós temos diversas transformações na história, não só políticas, mas sociais, questão do iluminismo. Então você tem uma mudança não só política e social, mas de pensamento, né, na história a partir do século XVIII. E o Abad está com medo disso, né? Ele tem uma visão conservadora, e eu estou falando conservadora no sentido clássico, tá? Não estou aqui entrando numa discussão conservadorismo, nada de política atual, não é isso. O ponto de vista conservador original da Revolução Francesa, de que ele, como um homem da igreja, ele tem medo que as coisas mudem, porque essas pessoas começarem a ter uns pensamentos muito liberais, muito distantes de uma crença divina, né, de se submeter a um poder divino, a igreja vai acabar. A autoridade da igreja vai acabar. Então, ele contribui. Aí entra a loucura do próprio personagem. Ele prefere fazer uma obra do mal para que assim as pessoas vejam o mal e voltem a ter medo dele, o que necessariamente elas vão temer a Deus, né? Tipo, olha, eu preciso temer a Deus, eu preciso acreditar em Deus, eu preciso ser fiel a Deus, porque eu tô vendo o mal em torno de mim. É verdade, e se a gente parar para pensar, é um completo reflexo do pensamento religioso da época, principalmente quando a gente pensa que essa foi uma época posterior à Inquisição, né? E que qualquer visão fora do espectro cristão, seja muçulmano, religiões africanas ou asiáticas, na visão de um cristão mais ferrenho, era uma pessoa completamente sem alma, porque não foi batizada, porque não é ligada a Deus. Então, você vê o que ele pensa, reflete até mesmo no que se refere a criaturas literalmente demoníacas. E, no fim das contas, mais uma vez, se provou errado. Pois eu até fiz um paralelo, né? Tem um vídeo aqui no nosso canal, quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, se não, né, se você só estiver ouvindo a gente aí por algum outro dispositivo, dá uma conferida lá no nosso canal. Eu fiz um vídeo até longo, quase 1 hora, né, que eu fiz questão de trazer algumas referências religiosas, né? Tem muito sincretismo de outras religiões nessa série, a gente vai chegar nisso em algum momento, mas eu fiz uma comparação de que o pensamento do Abad aqui é muito semelhante, para quem leu Entrevista com o Vampiro ou acompanhou as nossas análises de Entrevista com o Vampiro que a gente fez aqui no canal sobre a série, do Armand, né, lá do Vampiro Armand. Porque o Armand, durante muito tempo, ele se envolveu com um clã, uma seita chamado Filhos de Satã, que eram vampiros que acreditavam que eles eram frutos do diabo, né, eles eram criaturas criadas pelo próprio diabo, pelo próprio demônio, e que a função deles na Terra, por conta disso, eram ser maus, eram ser diabólicos, né? Porque, sendo assim, eles provavam a existência de Deus. Porque se eles são criaturas... Porque o fato deles existirem, se eles são criaturas frutos do diabo, quer dizer que o diabo existe. E se o diabo existe, Deus também existe. Se o diabo pode fazer a obra dele, Deus também pode. A existência daqueles demônios são a prova de que Deus existe. Olha só. Não é? Então é uma coisa louca,
mas que para esses personagens fazem sentido. Sim, é o famoso contraponto, né? Quando a gente começa a confrontar qualquer coisa do tipo assim, se não existisse mais o mal, Deus seria necessário? E então a gente começa a pensar bastante nisso. Então faz todo sentido. Então toda a história tem que ter justamente seu contraponto, porque senão ele perde toda a sustentação. Sim, exatamente. E eu gostei muito, Jeffrey, ainda, né, se a gente for pegar pelo conceito histórico, né? Eu gostei muito porque a série ela é focada ali durante a Revolução Francesa, como a gente já citou aqui, né, especificamente no ano de 1792, que é quando as coisas estão pegando fogo. Uhum. A gente nota, já na temporada anterior, que a própria Maria, né, ela tá falando com alguns revolucionários, lembrando que 90% de toda a história se passa ali naquela comuna francesa de Machecoul, né? Eles vão só para Paris, só no final, só para a última batalha. Até então eles estão bem mais ali no interior da França. E quando chega essa parte histórica, eu acho muito doido, né? Porque, como eu brinquei aqui na abertura, a gente vê o Alucard indo negociar apoio aos jacobinos lá com Robespierre. Em um determinado momento, tá o Richter, a Maria e o Alucard vendo a morte do rei, né, do Luís XVI, lá na guilhotina, e posteriormente a do próprio Robespierre. O que entra numas discussões, né? Eu fiz essa citação aqui desse contraponto sobre conservadorismo, né, e esse movimento liberal, porque a gente tem ali como a Revolução Francesa decretando de vez o fim do absolutismo. Eles meio que discutem isso também, né? Quando o rei está sendo decapitado, o Richter levanta esse questionamento. Tipo, será que as coisas não estão indo longe demais? Né? Será que isso é certo? E o Alucard fala, olha, eu já vi pessoas, eu já presenciei os seres humanos passando por muitos processos durante a história e esse é só mais um deles. Né? O ser humano ele vai ter que aprender a lidar com o que eles estão fazendo aqui. Né? Aquele ali era o ponto máximo do chamado terror da Revolução Francesa, né? Quando as coisas saíram completamente do controle, assim, e qualquer pessoa podia literalmente perder a cabeça. A gente vê que tem essa discussão ali, que é uma discussão, de novo, né, mostrando como a série ela é muito interligada. Uma das questões sempre discutidas em Castlevania é o que é o bem e o que é o mal. Né? Porque nós temos lá na primeira temporada o Drácula, que é uma criatura maléfica. Né? Ele é um vampiro, ele é o Senhor das Trevas. Ele conhece uma humana, tenta se redimir porque ela acredita nele, então ele vai levando uma vida com ela, ele vai tentando praticar o bem, se apaixona, né? Se apaixona, desenvolve um sentimento de amor, o amor, que é tão precioso que dizem como que pode uma criatura maligna amar. Exatamente, ele ama e aí ele tem a sua esposa morta, né, assassinada por membros da igreja, que por sua vez deveriam ser, né, bons, né, deveriam. Então assim, o que é bom? O que é ruim? Então, a gente vê que a série ela vai pautando essas discussões maniqueístas, né, do que é bom e do que é mal, e aqui também. Né, quando o Alucard e o Richter entram nessa discussão, né, que o Richter fala para ele, fala, cara, eu acho que talvez as coisas não sejam tão simples, né? Será que o que a gente está fazendo, quando ele diz a gente, ele se refere à humanidade, né? Será que está certo? Será que não está certo? Será que a revolução é justa? Será que a gente está indo longe demais? E o Alucard simplesmente fala, cara, homens são assim. Né? E detalhe, né? Porque assim, nós como homens, nós como mortais, nós só conseguimos ter um vislumbre do tempo que vivemos. Tá? Por acaso, nós temos hoje acesso à informação, coisa que eles também tinham, mas hoje a gente tem muito mais do que foi antes, do que foi ao redor, porque também a gente também é muito local, de querer saber como estão funcionando as coisas do nosso país, do país vizinho e tudo mais, né? Mas naquela época era muito o que está acontecendo ali na França, quando mais o país vizinho e olhe lá, né?
E então, ou seja, nós somos muito limitados ao nosso alcance geográfico e ao nosso tempo de vida. E já o Alucard, por ser um ser imortal, ele teve tempo suficiente para ver gerações, para ver terras, para ver conflitos, para ver histórias. Hoje, você vê agora que é um Alucard com pelo menos uns 200 ou 300 anos de idade, teve tempo suficiente para ver muitos Belmonts, como ele mesmo falou, nascendo e morrendo, ver outros conflitos em países. Ele falou que ele passou pelo Japão, passou pela Índia. Então, isso tudo que ele vê é praticamente como se ele conseguisse ser um protagonista da história e dos altos e baixos da própria humanidade. Sim. E por acaso ele ainda se interessa em proteger. Olha que interessante. Sim, sim. E a própria aparência dele muda, né? Ele tá com uma aparência aqui bem mais próxima ali do que será lá no Symphony of the Night, né? Ele tá realmente branco, branco mesmo. Se a gente for pegar naquela fase anterior, quando ele tá com o Trevor e a Silpha, ele é pálido. Aqui ele tá branco. Pálido, loiro ainda. Loiro. Né? Aqui ele tá com o seu cabelo que é prata, né? Quando o sol bate, você vê que tem uns fios que brilham, que dá a ideia de que são mechas pratas ali. E ele tá mais robusto também, você percebe que ele não é mais tão esguio, você percebe que ele é até um pouco mais encorpado. Mais também. seguro também, né? Tá um pouco mais compenetrado ali, isso é muito bom. Então, acho que assim, a gente vai começar a falar sobre os personagens agora, enfim, mas todo esse subplot, né, tudo isso que a gente falou até agora, a questão religiosa, política, né, essas transformações, essas questões filosóficas, né, sobre o que é a justiça, o que é a bondade, né? Será que vale a pena você ir até as últimas consequências para conseguir fazer uma revolução, para que as coisas mudem? Será que realmente vale a pena isso ou não? A série, em momento nenhum, ela julga, logicamente, que a gente vê as coisas mais do ponto de vista dos revolucionários, tá? Mas, mesmo assim, em diversos momentos, seja na figura do Richter, seja na figura da Maria, na figura do próprio Abade, você tem essas discussões de consciência, né, que estavam muito presentes ali para quem gosta de Revolução Francesa, de história, filosofia, né? Se você for pegar lá desde, sei lá, Thomas Hobbes, né, O Homem ou o Lobo do Homem, ou Jean-Jacques Rousseau, depois que tinha outro tipo de pensamento de que o homem não nasce mal, né? É a sociedade que o corrompe, e a partir daí os pensadores, né, iluministas, toda a questão da própria revolução, como isso vai se construindo, mais ou menos, sem querer forçar muito a barra, isso tá tudo na série. Se você for, se a gente sair um pouco dessa visão da luta de bonequinho, que é muito legal, mas se você for tentar pensar de maneira um pouco mais profunda, eu vejo que eles tentaram colocar isso de certa maneira. Eu fico feliz, porque dá uma maturidade pro texto. Sim. Sabe uma coisa que me ocorreu agora? Sobre essa visão sobre bem e mal, me fez lembrar uma das cenas finais da série Band of Brothers, quando a guerra já está acabando e os soldados estão cada um já indo para o seu país, né? Aí ocorre aquele cruzamento entre os soldados americanos partindo e os da Alemanha indo para a Alemanha. E um dos soldados faz um comentário que me marcou para sempre. Ele fala assim: olha, se não fosse o fato de que nós lutamos de lados opostos da guerra, provavelmente a gente estaria tomando uma cerveja junto. Né? Sim. Então, para você ver, cara, a questão de bem e mal é uma coisa muito do lado que você tá, né? Então, tem essa coisa interessante, porque ele é muito reflexivo, até para quem tá assistindo, né? Quem pensa, qual que é o lado bom, qual é o lado mal, os demônios são ruins, os demônios têm almas, então olha quanto que isso fica amplo. Sim, sim, e é o que eu falo, assim, eu troquei ideia com algumas pessoas que não tinham gostado da série, enfim, e eu falei sobre isso, né? Ou quando eu fiz lá o vídeo, algumas pessoas chegando para mim e falaram: cara, a série melhorou para mim agora. Eu não tinha tido esse entendimento. Lembrando que a minha opinião é a opinião do Jeffrey aqui, tá, gente? Quem estiver ouvindo também pode ter entendido, tirado outras interpretações também, tá tudo certo, né? Mas a partir desse ponto de vista, eu acho que mostra o interesse também, né, Jeff? Eu acho que as pessoas têm que sentar e assistir as coisas. Não adianta porque você tá vendo algo, não significa necessariamente que você tá consumindo aquilo, né? Eu acho que falta um pouco isso também, mas aí também é um papo para
para um outro momento. Vamos falar aqui, Jeffrey, dos personagens e dos arcos, né? Vamos pegar, já que, como você disse, começam algumas quests ali, eu acho que dá pra gente dividir aqui, né? Vamos começar pelo Richter, que é um personagem que quem pegar o podcast lá da temporada anterior vai ver que eu bati muito nele, eu massacrei muito nele, porque eu achei, assim, eu estava acostumado, né, como muitos fãs de Castlevania, em ter o Richter como um dos Belmonts mais fortes, né? E aí você pega o Richter da temporada 1 de Noturno, ele tá um bobalhão, ele apanha, ele foge, ele tá inseguro, e você fica, porra, como assim, né, cara? Como é que esse Zé Ruela é aquele Richter que vai bater ali de frente com o Drácula, enfim. Só que a série, ela vai mostrando a evolução do Richter. Logicamente de outros personagens também, mas a gente vê como o Richter começa e como ele termina mais forte, né, assim, fisicamente falando, né, com novos poderes, enfim, mas mais seguro também, mais maduro. O Richter é meio que um playboyzão ali, né, no início, e agora ele vai modificando, ele entende a questão do sacrifício, né, e eu vejo que o crescimento dele está concretizado, né, o amadurecimento, assim, usando um termo melhor, lá no final, quando ele está cara a cara com a Elizabeth. Não, Drolta. Ah, sim. E o Aurochs vem para ajudar ele. Nossa, isso foi... E aí, naquele momento, ele poderia ter virado e enfrentado o Aurochs. Mas ele entendeu que, assim, cara, isso é muito maior do que a minha rixa pessoal. Isso é muito maior do que a minha vingança. Então, naquele momento, ele fala, olha, eu vou te pegar um dia. Não vai ser hoje. E talvez ele nunca pegue, sabe? Ele entendeu que a questão do Aurochs com a mãe dele também não foi pessoal. O Aurochs foi se vingar porque a mãe dele tinha matado alguém que o Aurochs gostava. E assim, mostra que, cara... Senão fica naquele ciclo de vingança. Exato. Né? Você vai o tempo todo derramando sangue e não termina nunca. Ele foi muito maduro ali. Foi muito, porque a partir do momento que ele opta por não matar, ele acabou e fechou o ciclo da vingança e se diluiu, né? E de fato, realmente, nossa, foi uma jornada de bastante amadurecimento do Richter, porque você vê que até mesmo na questão física ele desenvolve muito, a ponto de, por exemplo, tirou o chicote dele, ele não tá indefeso, ele parte pra porrada mesmo. Com os punhos. Desenvolveu muito bem os seus poderes, a ponto, inclusive, de ser até um excelente suporte, né? Tanto na hora que ele tem que dar um suporte ali para a Annette, quando ela está incorporada, que a gente ainda vai chegar nesse ponto, assim como quando ela ele tá lutando em conjunto com o Just e com a Maria, com aquele dragãozão, a ponto deles lutarem em uníssono, de tão sincronizado que ele ficou. Então, realmente, e além de outros desenvolvimentos também filosóficos e até emocionais. O próprio Alucard faz um discurso tão importante dele sobre a importância do amor, né? Quando ele fala assim, qual é a sensação de ser o filho do Drácula, né? E ele fala que você não escolhe a sua história, né? E isso acaba tendo alguma diferença conforme os seus sentimentos, e o amor fez toda essa diferença. E no fim das contas, justamente é o elo que manteve ele junto da Annette, a ponto de ela enfrentar aquela quest sozinha no mundo espiritual ali. Então, ele subiu em diversos níveis de importância. Justamente porque a gente fica com aquela sensação de, se o personagem é foda, parece que ele nasceu foda. A pessoa não para pra pensar que às vezes ele começou um nada. Assim como que você joga um jogo qualquer, você tá no nível 1 e você tá evoluindo. Sim. Então nós vimos isso literalmente dele, desde criança, vendo a mãe sendo morta e amadurecendo conforme as circunstâncias. É uma jornada de crescimento muito boa, a do Richter, quando a gente fecha, né, todo esse ciclo aí. E o Alucard, né, que a gente já citou aqui, que teve essa transformação física nele, né, ele tá mais forte, inclusive usando os seus poderes de maneira plena, né, vira lobo, vira morcego, vira névoa, super velocidade, controla ali a arma, a espada, tá um espadachim fenomenal. Faz aquela magia zona de fogo do Drácula. Ele fez a magia do Drácula, exatamente. Olha que vê aquela coluna de fogo, ele sobe, abre a cabeça, né? Bola de fogo. Mano,
Aquilo ali é a série falando assim, ó, você que é fã de Castlevania, toma esse presente aqui, né, tocando a trilha sonora. Uhum. Né, tocando a trilha do Drácula X ali, no caso. Muito bom, né? Mas o Alucard tem essas questões interiores, porque, vamos lá, se a gente for pegar o Alucard das fases passadas, ele era um jovem, né? Ele era um jovem no corpo de um velho, ele era um adolescente preso no corpo de um vampiro. Então ele tinha dúvidas, ele tinha medos, né? Teve aquela questão lá daquele envolvimento dele com os dois irmãos, né? Que ele ficou muito ferido, muito sentido por aquilo que ele passou. E aqui você tem um Alucard que está mais maduro, está mais frio, e aos poucos ele vai se soltando. Que no início ele trata a Annette e o Richter como jovens, como crianças inconsequentes, e aos poucos ele vai se afeiçoando, vai se abrindo. Tem esse diálogo que você falou que é muito bom, né? Que é quando ele fala o que é ser do filho do Drácula. E tem um outro diálogo também, onde está só ele e o Richter, que ele fala, olha, que ele explica, né, que ele se afastou, que ele sumiu, porque o Richter meio que questiona ele, onde é que você teve esse tempo todo? Você sempre foi uma lenda dentro da minha família, como se fosse um tio distante que a gente nunca viu, e agora você volta. E ele fala, olha, eu cheguei em um momento que eu precisava ver o mundo com os meus próprios olhos, então eu fui pro Japão, fui pra Índia, né? Fez todas essas viagens que você citou, mas acima de tudo eu estava cansado de ver Belmont morrendo. Ou seja, mostrando realmente assim, que o lado humano que ele herda da mãe, isso ele não perdeu. Ele tá mais frio, ele tem aquela pose ali, né? De protagonista. Todo anime, né? Tem um protagonista com aquela cara de merda, né? Aquela coisa meio blasé ali, que é um fodão, mas no fundo é um coração mole. E é o caso do Alucard aqui, cara. Olha, tá pronto. Tanto o Richter quanto o Alucard estão prontos para uma adaptação de Symphony of the Night. Sabe uma leitura que eu fiz do Alucard que para mim pareceu bastante interessante? É que, pelo fato de ele ser uma pessoa tão vivida, né, muito mais do que qualquer homem vivo, obviamente, né, ele tem uma soberba que é natural de quem vive muito. Se a gente parar para pensar para nós mesmos, nós que, com a idade que temos, quem de nós não teve aquela dificuldade de ser confrontado por alguém mais jovem, mas que tinha uma visão diferente e que a gente às vezes fica naquela negação, fala, pô, não, você tá errado. Aí a gente para pensar um pouquinho e fala, pô, mas espera lá, ele tá com uma visão diferente da minha. A gente para refletir, pô, como é que não é verdade? E tem razão. Quem é fã, por exemplo, da série do Doctor Who, igual eu, o Doctor passa exatamente por isso. Ele, por ser um ser praticamente eterno, ele se acha realmente o mais sábio por tudo que viveu. Mas ele constantemente tem que ter o suporte de um humano, o seu companion, para mostrar um pouco do que é a vida de quem vive uma vida normal. E isso meio que traz o Doctor naquela visão, tipo, pô, é verdade, eu tô tendo tudo tão por cima que eu não cheguei dentro do nível de alguém que vive simplesmente sua vida. Então o Alucard passou um pouco por isso, de modo que ele meio que menosprezava as visões do Richard e da Annette, mas depois de um certo tempo ele começava a entender o ponto deles, principalmente quando eles, por exemplo, estão ali passando pelo rio e viam lá pessoas sendo atacadas pelos vampiros, e o Alucard só passa, não, vamos seguindo, senão quantos mais vão morrer? Vou ter que salvar todo mundo que encontrar pelo caminho, e eles optam por salvar, e ele começa a entender o ponto deles, percebendo, é isso que eu sempre vi nos Belmont, né? Sim. Então os Belmont sempre são aquela ligação do lado humano dele. Exatamente. Em contrapartida, nós temos uma humana agora, né, realmente, que é a Annette, e que personagem fantástica, né? Ela traz... A gente falou muito desse cenário judaico-cristão, né, que é o que a Castlevania traz, com a igreja, padres, abades, né, templos, enfim. A gente tem essa introdução da mitologia egípcia, com a Erzsébet, Sekhmet, Drolta, e temos aqui trazendo um pouco das religiões de matrizes africanas com a Annette. Sim. Né? Ela que é filha de Ogum, inclusive tem a passagem, quando ela faz aquela viagem para o mundo espiritual, ela encontra com Ogum, né? que também é o orixá, né? A divindade ali que abre os caminhos, que desbrava, que é do metal, que é da terra, que é dos campos.
né, que faz aquela arma para ela, aquele escudo. Então, e ela que manipula, né, esses elementos, tanto o aço como a terra, muito bem. Eu gostei muito de ver algo que é muito próximo da nossa realidade, né, nós que vivemos aqui no Brasil, nós sempre estivemos rodeados aqui, né, por mais que não seja a crença efetivamente de alguém, todo mundo conhece, né, alguém que é espírita, que é ligado a alguma matriz, né, de matriz africana. Sim. E eu gostei, achei que foi respeitoso, né, achei que foi interessante a forma como aquelas entidades foram retratadas ali, e a Annette cresceu como, assim, não só uma usuária de magia, né, mas talvez, do ponto de vista espiritual, a mais forte. Porque a batalha que ela travou foi espiritual. Ela atravessa o... como é que chama? Duat, né, que é aquele rio, aquela dimensão, aquelas águas do mundo dos mortos, né, como se fosse o Hades, digamos assim, né, lá da mitologia grega, mas passando aqui para a mitologia egípcia, que é quando ela vai tentar resgatar o Ankh da Sekhmet, né, que inclusive lá ela tem que lutar com aquele monstrão, que é o Amut, né, que é seria... Eu não quero fazer uma comparação direta, não é que ele seja o Cerberus, mas ele tem meio que uma função assim também, né? Ele toma conta das almas perdidas lá do Duat, e porque tem aquela coisa, Jeffrey, quando a Annette chega no templo de Sekhmet, no mundo espiritual, ela está de frente para uma balança. Por quê? Aquilo ali é o julgamento de Osíris, né? Segundo a mitologia egípcia, no fim, né, Osíris vai pegar o seu coração e vai botar lá, e ele vai pesar com uma pena. Sim. Se o seu coração pesar mais do que a pena, né, significa que você tem um coração pesado, duro. E né, até mostra a pena ali também. Mostra a pena ali. E você vê que Sekhmet está desesperada, porque ela não sabe o que está acontecendo e a balança dela está ficando pesada. E a Annette explica, enfim, e quando a Mut chega, né, para devorar o que é que está causando aquilo ali, a Sekhmet mete o pé, né? Ela incorpora na Annette fisicamente, e quem tem que lutar com a Mut sozinha é a Annette. É a Annette, né? E, cara, primeiramente, assim, já deve ter sido falado isso no cast anterior, mas que releitura interessante e maravilhosa da Annette, né? Porque a Annette nos jogos era somente a donzela em perigo, né? Tinha pouquíssima interação, tirando um único passagem do Round of Blood, onde ela é convertida numa vampira, numa sucubus, na verdade, né? Mas não tem muito mais importância do que isso, sabe? E aqui, cara, que personagem interessantíssima foi criada. Por isso que o pessoal fala, ai meu Deus, a Annette. Mas, cara, pra mim a Annette tá melhor do que a Annette dos games. Nossa. Ela tem uma participação de tantos aspectos, porque, primeiro, ela não é só uma guerreira espiritual muito forte, ela também é uma guerreira física muito forte, porque ela luta muito bem, e por ainda ter o domínio do elemental da Terra, a Terra sempre é associada a uma coisa de força, né? Você sempre vê personagens fortes ligados a esse elemento, e ela dobra a terra, dobra o metal, então ela tem uma capacidade muito grande, né? Além de uma grande skill de luta, né? Que ela é incrível. E o que achei bem legal, né, igual você falou, né, dessa ligação dela com o mundo espiritual que leva para as religiões africanas, né, eu até fui pesquisar um pouco a respeito, né, que muitas das divindades que ela convoca são vindas do voodoo, porque ela veio das colônias francesas no Caribe, né, onde é o voodoo, né, e tanto que aquele que ela evoca, que abre a porta dela pro mundo espiritual, que é o Papa Legba, né, que é aquele velho com as velas e tudo mais. Lembra um pouquinho o nosso preto velho, né, das regiões brasileiras, né? E você vê tudo isso paralelo. Quando eu vi algum, achei sensacional ele fazendo aquele escudão para ela, sabe? E fora também a visão daquela que é a matrona dela e do próprio encontro com a mãe dela. E fora também de toda a capacidade que ela teve de ver os espíritos dos outros guiando ela. E no fim das contas,
graças a essa visão que ela tem dos espíritos, inclusive aquela hora que ela vê a própria alma do Luís XVI pós a execução partindo para o outro mundo, né? Que ela percebe que todos eles estavam tentando te dar a orientação que sem isso a Elizabeth não teria sido derrotada, porque afinal de contas faltava a terceira parte, que era o Ankh, e que só ela, por essa domínio do mundo espiritual, é que poderia fazer. Nenhum dos outros personagens teria capacidade de sequer fazer isso, né? E aí ela entra daquela espécie de transe que eles têm que ficar cuidando dela até conseguir fazer isso, e que o corpo dela era forte bastante para aguentar o Ankh da Sekhmet, a ponto do corpo dela ficar tão incandescente que o Richter tem que usar luvas de gelo para poder tocar nela. Para tocar nela, senão ele também seria queimado. Só de tocar, você viu a ferida que fez na mão dele. Então, ou seja, que personagem incrível. Sim, sim. E é legal você trazer essa questão do voodoo, né? Porque a gente tem que lembrar a própria história dela, da Annette, ela vem de São Domingos, né? Então, aquela luta, aquele conflito que a gente vê na história dela, ela tá tratando ali da questão da Revolução Haitiana, isso. Que foi super sangrenta, super, sabe, foi uma coisa realmente violentíssima, e aconteceu sim, né, ali um ano antes do que a série trata, né, acho que é de 1791, se eu não estou enganado, mas de qualquer maneira, ela vem de um período conturbado, né, diferente do Alucard do Richter, que, também passou pelos traumas dele, perdeu a mãe, enfim, mas que teve uma juventude relativamente tranquila, sendo criado ali pela Terra, pela Maria, né, que faz com que ele seja mais bobão. A Annette teve que amadurecer muito cedo, né, filha de escravos, viu a mãe escrava sendo assassinada, sofrendo abusos, sofrendo violência, e aí ela teve que amadurecer muito cedo. Então você vê que quando ela e o Richter começam a ter meio que uma aproximação amorosa ali, você vê que ela tá muito mais, sabe, pra frente do que ele tá todo bobãozinho assim, e ela já tá mais segura do que ela quer, enfim, porque ela amadureceu muito cedo, né? Ela teve que crescer, ela teve que se endurecer muito mais rápido, porque ela teve uma vida muito mais cruel, e ela tá voltando pra terra dela para continuar essa luta lá de libertação, né? Até, assim, para quem se interessar, para quem quiser correr mais atrás disso, né? A questão do voodoo e tudo mais, a gente vê isso também, né? De novo, fazendo aqui o gancho com entrevista com o vampiro, porque boa parte da história se passa em Nova Orleans, né? E Nova Orleans teve uma colonização, não uma colonização, mas uma migração muito grande dos povos, né, que são conhecidos como de etnia creole, que são justamente os povos que vêm, né, dessas colônias ali, vêm da Ilha da Madeira, vêm do Haiti, né, vêm ali de toda essa área colonizada, né, que traz esses fundamentos de matriz afro para os Estados Unidos, ali para o sul dos Estados Unidos, e tem toda essa coisa de voodoo, que hoje em dia já está super comercial, né? Você vai lá para Nova Orleans, você tem ali templo de voodoo para você comprar boneco, enfim, porque virou uma coisa um pouco mais cultural e não só religiosa, mas aí é um outro papo. Por isso que eles falam bastante francês também, né? Também, um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, que é o Gambit, ele é também de Nova Orleans, então sim. Por isso que tem toda essa ligação mesmo. Exato. Outra personagem que também se destacou muito nessa temporada foi a Maria. E a Maria, que até então era a menininha bobinha, invocando seus pokémons ali, ela passa por essa transformação, mostra que ela é uma bruxa poderosíssima. Uma invocadora, né? Uma invocadora. E que o que ela sente, né, a maneira como o coração dela tá, modifica as criaturas que ela traz. O que é uma grande metáfora para a coisa do monstro, do monstro interior, né? Que todo mundo tem a sua fera interior, que se a gente não aprender a lidar, a domar com os sentimentos, né? Se nós nos deixarmos levar
pela vingança, pelo ódio, como acontece, né? Afinal de contas, ela mata o próprio pai, né? O Abade, queimando ele vivo dentro da igreja, em agonia, né? Ele pede por favor para ela não fazer e ela queima ele ali. Aquilo não traz nenhum bem a ela. Pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais sombria, mais depressiva, e é aquela coisa do lado negro da força que a gente já viu lá em Star Wars. Né? Ela consegue invocar criaturas mais fortes? Consegue, mas a que custo? É verdade. E para você ver o quanto que isso fica muito refletido na própria forma como ela evoca. Porque realmente você viu que até então... nesse ponto, lembra muito a própria Maria do jogo, onde você vê ela evocando pequenos bichinhos, embora que seja bastante overpower, né? Mas um passarinho, a tartaruga, o lagarto, o lobo, tudo. Mas aí, justamente por conta dessa queda, desse abismo do sentimento dela, né? Isso acaba realmente trazendo aquela coisa, como todo bom abismo, a profundidade, né? Tanto que até aquela parte que ela tá evocando, vendo aquele portal negro que ela abriu, e o próprio Just pergunta, você tá encarando o seu próprio abismo, né? O que chega a ser uma parte literal disso tudo, né? E você vê realmente essa diferença, sabe? O quanto que o rancor e o ódio faz ela trazer criaturas cada vez mais poderosas, a ponto de trazer aquele dragão, que de fato nos próprios jogos é uma das maiores evocações dela, e a diferença de quando depois que ela passa por esse amadurecimento, inclusive com a ajuda da própria mãe, que mesmo estando já corrompida como uma vampira, é quem ensina, na verdade, a buscar o sentimento do coração. E aí você vê a diferença do poder da criatura, que apesar de ser a mesma criatura outrora tão perigosa e destrutiva, mas ainda assim com uma aura mais dourada, mais assim, refletindo o que ela sentia do coração e igualmente, quiçá, mais poderosa. Sim, exatamente. Você citou a Terra, né? A Terra e o Just, que são personagens bem coadjuvantes, digamos assim, mas que tem muita participação. A Terra... A gente entende que o papel dela na série meio que não tinha mais para onde ir, né? E ela acaba sumindo, fugindo, tendo que sair daquele conflito, porque se ela continuasse ali, ou ela ia morrer, ou ela seria controlada pela Elizabeth, então ela acaba indo embora. Mas o Justin Belmont, né, que foi uma grata surpresa, ele que é aquele velho ranzinza, rabugento, e que é tocado pelos jovens, né? Afinal de contas, ele tem contato com o neto, ele fica compadecido pela situação do Richter ali, e a própria Maria, né, já que ela vem do sangue meu Deus, esqueci o nome agora. Lá das temporadas passadas. Da bruxa que andava com o Trevor e o... a Silfa. A Silfa, né? Então ela vem do mesmo sangue e ele fala, olha, nós somos parentes distantes. Você só não leva o nome Belmont, mas somos família. Então ali ele teve contato de novo, né, com aquela jovialidade, né, com aquela coisa que ele perdeu, né, ele também, a história do Just, ela é muito pesada, né, como ele perde o amigo, perde o amor da vida dele, ele vai lá na sepultura, pede desculpa, fala que vai aceitar, que vai seguir em frente, e na temporada passada, quando ele está completamente ainda tomado por esse luto, ele fala pro Richter, olha, não importa, o mal sempre vai vencer. E nessa temporada, ele muda o discurso. Ele pega o anel, né, ele olha pro anel, olha lá pra sepultura lá da esposa e fala, eu acho que nem sempre o mal precisa vencer. Ou seja, ele tem a esperança de novo. Então, você vê que mesmo o velhote, né, ele tá sendo tocado. Ou seja... Nunca é tarde, visão, assim, né? Nunca é tarde pra gente mudar, né, Jeff? Eu acho que a mensagem é essa. Não importa se você passou por muitas dificuldades, se você tá num luto muito pesado, cara, isso não pode te definir, sabe? Acho que se todo mundo tiver a chance de mudar, de ter contato com alguém que vai te trazer um conforto, né, que vai te ajudar a superar isso, é muito importante. Então acho que tanto a Terra como o Just, mesmo sendo coadjuvantes, sabe, ainda teve um negocinho legal ali da participação deles. E é interessante aquilo que eu mencionei antes, e eu vou reforçar agora, o quanto que a visão de alguém mais jovem, e talvez com uma visão renovada de mundo, pode transformar
a visão e o coração de alguém como o próprio Justin, né? Eu vou dizer até por mim que eu passei por uma coisa muito parecida com isso no ano passado, quando depois de 4 anos, principalmente pós-pandemia, eu fui visitar minha família, né? E aí eu fui ver minhas sobrinhas, que a última vez que eu as vi eram crianças, e agora já estão entrando na adolescência, sabe? E claro, tô de toda aquela saudade, mas cara, no momento que eu fui embora, na hora de ir embora, cara, a minha sobrinha, a Isis, né? Ela me falou uma palavra que me quebrou. Pegou esse velho de 40 e tantos anos, me quebrou, onde ela falou assim: tio, da próxima, não fica tanto tempo sem a gente se ver, porque senão a próxima vez que você vir, eu vou ser adulta. Então não fica longe da minha vida. Eu falei, porra, mano, aquilo me quebrou. É isso. E eu falei assim, cara, eu nunca ia pensar uma coisa dessa com a idade que eu tenho. Então, olha o que foi. Então, quando eu vi o que a Maria trouxe dessa nova visão pro Justin, eu pensei um pouco nisso, sabe? E o quanto que, inclusive, o olhar dele mudou, o espírito dele mudou, a alma dele mudou, sabe? Então ficou uma coisa assim, como se tivesse renascido mesmo ainda com a sua aparência já envelhecida. E também vamos dizer, né, cara, que velho bonito. Porra, velho estiloso, né? Quando ele botou aquela roupa clássica do Harmony of Dissonance, eu falei, pô, que velho mal bonito, velho. Porra. E cabelo, né? Belo cabelo. Belos cabelos prateados. Muito bom. Não, mas é isso, cara. Realmente é isso. E pra gente fechar os personagens, né, nós temos aqui uma dupla, né, que é o Aurochs e o Mizrak, né, que, assim, o Mizrak me surpreendeu, porque até então a gente achou que ele fosse só mais um capanga lá do Abade, e ele acaba criando ali ele desenvolve, né, meio que uma curva na história própria. E assim, de todo mundo que tá ali, ele é o mais humano, né? Ele é forte, ele é um guerreiro, ele que vem da Ordem de São João, né? Que é uma ordem que descende lá das Antigas Cruzadas. Então tem essa coisa de ser o guerreiro divino, né? De ser o guerreiro escolhido por Deus, né? Para travar todas essas batalhas. Ele acaba seduzido, né? Pelo discurso do Abade, depois ele vê que a coisa não é bem assim, ele se apaixona por uma outra criatura, mas uma criatura que ao mesmo tempo é um demônio, né? É um vampiro. Então aí você vê, né? Você tem um guerreiro divino, um guerreiro de Deus, que está se apaixonando por uma criatura que teoricamente é do mal, é do diabo, tá ligado, né? Às coisas negativas, e é do sexo masculino. Então, ainda assim, tem todo aquele pensamento punitivista, judaico, cristão e tal. E tu vê que aquilo vai corroendo o cara, né? Chega aquela hora que a Drauta ataca as tropas revolucionárias, ele tá correndo para lá para tentar fazer alguma coisa, e o Aurochs vem ali pelas sombras ali da mata e segura ele e fala, não vai, porque se você for, você vai morrer. Ele começa a chorar. Ele fala, eu não aguento mais, eu tô tão consumido pela culpa, sabe, de ter sido usado, e ao mesmo tempo também eu não era 100% inocente, e eu me culpo por gostar de você, mas isso, eu sou o que eu sou, e eu não posso mudar isso. É um cara que tá atormentado, Jeff. Sabe? É bem interessante também. Ele é quase que uma transliteração completa do ditado de tá no inferno, abraça o capeta, né? Exatamente. E aí abraçou com amor ainda, hein? Né? Mas você vê, cara, o quanto que isso também foi uma jornada para ele, né? Porque ele é aquele homem cheio de amarras, né? Devido às suas crenças, devido aos seus princípios e à sua lealdade, né? E aí essas amarras vão se quebrando à medida que ele vai vendo o quanto que o que ele estava seguindo ia completamente na contramão, a ponto dele mesmo ter que dar um sermão ali no Abade de falar, o que você está fazendo? Olha as pessoas que você está transformando em demônios, né? E quando ele finalmente tem que partir pro ataque, rapaz, que guerreiro, cara. O cara encarando o vampiro ali na espada mesmo, sabe? E assim, não era um ser humano fraco, não. Ele era um guerreiro digníssimo, né? Só quando ele chegou naquele ponto de ele tomar aquela facada ali nas costelas, de deixar a vida dele em risco, que isso chegou ao ponto de fazer até o Aurochs esquecer da Drauta. Falar, não, deixa eu pegar ele aqui,
porque senão ele vai morrer. Então ele tinha uma genuína preocupação com o Mizrak. Sim, exatamente. E tanto que transforma ele em vampiro, né? O final do Mizrak é ser transformado em vampiro. Uhum. E o Aurochs é um personagem também que ele é completamente interessante, porque a série começa introduzindo ele como o assassino da mãe do Richter. Uhum. Então fica aquela coisa de que, olha, um cara, um vilão, um vampiro e tal. E sim, ele é um vampiro, né? Ele mata, ele é um assassino, ele se alimenta de outras vidas, mas uma coisa que é muito interessante aqui é que o Aurochs, ele não é necessariamente mal ou bom, né? Ele é uma força da natureza. Ele não se alimenta de seres humanos, ele não mata por prazer, como a Erzabeth e aqueles vampiros do séquito dela. Não. Ele se alimenta assim como ele se apaixona, né? E é essa paixão, essa vingança que fez com que ele matasse a mãe do Richter, né? Não é algo pessoal, quer dizer, se tornou pessoal porque ela matou, mas enfim, se não fosse isso, se ela passasse por ele na rua, ele ia falar, pô, não tenho problema nenhum contigo. Inclusive, se você quiser matar outros vampiros, eu até acho que eles mereçam, mas eu tô de boa aqui, né? E ele é essa força da natureza, ele não é simplesmente bom ou mal, né? Até porque, aí entra aqui, né, a gente falou de cristianismo, a gente falou de mitologia egípcia, falamos de voodoo, sincretismo de mitologia, de religião afro, e a gente tem uma introdução aqui também de uma mitologia mesoamericana, né? Porque o Aurochs, ele é conhecido como o Azteca. Você vê até que pela aparência dele lembra uma coisa mais nativo sul-americana, né? E aquela forma dele, aquele dragão, né, com asas ali e tal, aquela coisa que é mais uma serpente com asas, é a personificação do deus Quetzalcoatl. Sim, quem conhece, por exemplo, Final Fantasy VIII conhece a ave elétrica, mas que na mitologia ele é uma serpente elétrica, que é o Quetzalcoatl, o deus dos raios e trovões, né? E da natureza e tal. Então, ele é realmente assim, ele tá ali para brincar com a nossa expectativa, Jeff. Ele é vendido como mais um vampiro mau, e no final ele fala, cara, ele não é bom nem mal, ele simplesmente é. Exatamente. E novamente uma excelente releitura, porque quem jogou Symphony of the Night conhece ele só como um boss ali que você derrota e ok, não tem nem contexto. Sim. Então, ou seja, beleza, introduziram muito bem esse personagem e cara, ele tem uma elegância, uma imponência, não tem como não respeitar ele, você sente ele assim, como aquele personagem que realmente ele tem os seus interesses próprios, né? Mas você pode ter nele tanto um aliado como um inimigo, dependendo das circunstâncias, né? E de fato, realmente, ele novamente tem aquela coisa de ajudar o Richter. Então, nada mais do que o famoso, o inimigo do meu inimigo é meu aliado, né? Exatamente. E aí, Jeff, a gente já vai partindo aqui para o nosso encerramento. A gente mencionou, né, os pontos chaves aqui. Temos aqueles 2 episódios finais, né, que é quando o pau come de verdade a Erzabeth com as duas partes da alma de Sekhmet, né, completamente poderosa, um monstro de verdade. Assim, felina, né? Parece uma leoa, né? Porque Sekhmet, ela tem aquelas coisas dos deuses egípcios serem animais antropomórficos, né? E Sekhmet, ela é aquela deusa com corpo de mulher e cabeça de leoa. Então, realmente, ela vai mudando aquela coisa felina que você falou. A própria Erzabeth, né, que você também chegou a citar, é baseada na lenda da Elizabeth Bathory, né? A condessa de sangue que sacrificava as virgens para se banhar no sangue, para ter vida eterna, para se manter jovem. Então, ela também é uma... Acaba que sim, ela é maligna, ela é do mal, ela é vilã, mas ela também foi usada, né? Naquele jogo ali da própria Drolta, ela acaba sendo usada. Né? Foi um instrumento da Drolta, e que, por sinal, a própria Drolta, depois que vê o quanto que um receptáculo mais adequado tinha sido a própria Annette, ela vê o quanto que você foi uma decepção para mim.
Então ela toma pra si aquilo que ela tanto buscou em outras, né? Já que ela é uma sacerdotisa, ela queria ser devota do Sekhmet. E depois do pau que ela tomou de todo mundo e de estar ali já sem um braço, derrotada, quando ela leva, eu achei que ela ia levar pra, sei lá, salvar, vamos recuperar as forças, mas não, a pessoa, não, cara, você foi uma decepção. E absorve pra si aquilo que, as duas partes de Sekhmet que ela tinha, e aí, cara, aí ferrou. Agora temos o final boss aí, realmente tenso. E já tinha sido difícil encarar a Elizabeth. Agora, Sim. então, tem um boss com a barra de life cheinha ainda. É porque a própria Drolta, né, ela é a personificação do líder religioso que se corrompeu, que se perdeu em busca de um poder que ele acha que tem, sabe? Ele, né, no caso ele líder, mas ela, né, ela corrompeu toda a sua visão, toda a sua fé, ao ponto de que no final, né, quando ela tá falando com a própria Sekhmet, no corpo da Net, ela fala, eu fiz tudo isso por você. E Sekhmet responde pra ela, não, mas eu nunca pedi isso. Você fez isso porque você achou que eu queria. Ou seja, foi alguém que foi tomada pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, pela vingança. Aquilo corrompe a fé dela, né? E enfim, a gente tem todo aquele resultado ali. Jeffrey, com as seleções finais, Castlevania Noturno, o que você achou, se você gostou desse fechamento? O que você espera pro futuro da franquia? O que você acha que dá para partir daí para frente? Vamos lá, né? Assim, agradabilíssimo, sabe? Assim, me diverti, assim, pela minha visão, sabe? Eu gostei, apreciei, sabe? Tirando todos os aspectos que nós falamos agora, de tudo que a gente desenvolveu nessa conversa, inegavelmente a gente tem que falar assim, que série bem dirigida, porque afinal de contas a direção de arte é maravilhosa, os personagens são lindos, né? Muito bem construídos, apaixonantes, e as cenas de ação são de tirar o fôlego, cara. Olha, tá de parabéns quem fez a direção realmente das cenas de luta, porque, cara, é para você ficar assim, embasbacado, tamanha a empolgação que você sente assistindo aquelas lutas, sabe? É uma coisa crescente que você vai ficando com direito de torcer, de ficar na ponta da cadeira, sabe? Então, ou seja, eu gostei demais, sabe? Eu fiquei assim, ansioso por essa nova temporada e acho que cumpriu minhas expectativas, tá? Já desenhou um cenário perfeito pra gente ter um Richter mais maduro daqui pra frente e já dá aquela entrada pro que agora, com certeza, talvez seja a coisa que o pessoal tá tanto esperando, que seria o Symphony of the Night, né? E agora trazer o Draculão de volta, desenhar aquele cenário, vamos ver que adaptações que vão ser feitas para ser contada essa história, né? Então, estou muito feliz desse resultado, estou muito ansioso para o que está por vir e que venha mais que eu tô, assim, meu coração está pronto. Bom, eu tô na mesma vibe que você, tô muito empolgado, gostei bastante desse encerramento. Eu acho que a série vai realmente caminhar para o Symphony of the Night, porque a minha teoria, Jeffrey, né, que a gente não citou aqui, mas quando o Abad morreu, a gente vê que vem uma sombra ali, uma coisa das trevas e leva ele. Né? Eu não sei onde você está querendo chegar. Vem e leva ele. E aí depois, quando isso é mencionado, né, depois essa criatura sombria aparece lá no final observando os nossos heróis, é o Aurochs, né, que fala que, olha, você não eu sei o que você é, né, mas não, eu sei que você não é o demônio, mas eu sei o que você é, e você é algo sombrio, né, enfim. Para mim, aquilo ali, né, a gente sabe que o Abad vendeu a alma dele para ter acesso àquela máquina que forja aqueles demônios. Eu tenho para mim que o Abad volta como Shaft. Pensei a mesma coisa. Principalmente quando eu vi aquela sombra no final, que eu abre aquele sorrisão, e pensei exatamente isso, porque se ele tem essa capacidade de trazer os mortos de volta, né? Então, ou seja, encaixa certinho com o conceito do Shaft. Pensei exatamente igual. Pra quem não sabe, o Shaft, ele é o padre negro, né? Ele é o padre sombrio que tá por trás de toda a maquinação ali do Castlevania Symphony of the Night. Né? Ele é que enfeitiça o Richter, pra ele ficar tomando castelo, enfim, aí quem jogou o game sabe, né? Você tem que fazer toda a operação, virar o castelo de cabeça para baixo, para aí sim você chegar lá no final
verdadeiro, derrotar o Shaft e enfrentar o Drácula. E eu acredito que sim, né? Acho que uma terceira fase, que se eu não me engano, né, no número de temporadas, essa foi a 6ª. Nós temos 4 da fase com o Trevor, né, 2 com a fase do Richter. Eu imagino que uma próxima seja do Symphony of the Night, que aí talvez possa ser até o encerramento. Eu acho que a franquia fecha bem, se a gente for pro Symphony of the Night, mostrando o retorno do Drácula. Até porque o próprio Drácula, ele tá num limbo, numa dimensão sombria. Quem assistiu a 4ª temporada, né, o Drácula aparece lá, ele tá perdido lá num limbo. Então, eu acredito que o se for do Shaft, né, pode trazer ele de volta. E aí, sim, tem um encerramento digno, né, que é com o Drácula de volta. A gente tá voltando, Jeffrey, com um negócio legal. Há muito tempo que eu não fazia aqui no podcast, né? Esse ano eu prometi a mim mesmo que eu ia me organizar pra gente começar, que é pra gente retornar, na verdade, que é o hábito, né, dos nossos comentários lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Sim, somos velhos, né? Somos aqui do tempo da Revolução Francesa. A gente ainda usa Facebook e a gente tem um grupo lá no Facebook que é o grupo do Zoneando, né? Se você ainda não faz parte e usar o Facebook, procura lá Zoneando Podcast, vocês nos encontram. E algo que a gente está voltando agora é os nossos tópicos da pré-pauta. Essa semana, né, eu já comecei atrasado, então meio que não deu tempo de muita gente participar, mas é o tópico que a gente joga aqui para a galera responder, fazer os comentários, né, deixar suas perguntas aí, suas impressões, para a gente trazer aqui para nossa pauta, né? A nossa querida Tibi Martins, que participa com a gente aqui toda quinta-feira nas nossas lives, né? Tibi, que já é da casa, tá elogiando aqui, que falou que foi muito bom. Eu sei que ela e o Vini devoraram bastante aí durante as férias também, né? A gente estava conversando em off aqui, estava muito na expectativa. O Vini eu sei que gosta bastante, acho que a Silvânia também falou que gostou. O nosso querido Everton Chagas está aqui, ó. Só sei que gostei do que assisti e espero que tenha mais. Tem que ter, né, Jeff? Acho que deixou aberto ali para ter essa continuação. Se não for o Symphony of the Night, se o Abad não voltar como Shaft, não tem problema. Tem outras fases aí que dá para adaptar. E o meu xará aqui, ó, o Thiago Santos, dá a opinião dele, lógico, né? Que a Silvânia que não tem castelo e nem Drácula, para mim é golpe. Ótima qualidade de animação com uma história bem sem graça, né? Tudo bem, a opinião do Thiago, sem problema nenhum, mas, né, eu quero ressaltar aqui o que ele falou, que dá ótima qualidade de animação, lembrando que Castlevania é da Powerhouse Studios, né? A Powerhouse que já fez outras coisas para Netflix aí, e é um puta estúdio de animação, tá? E não é à toa que Castlevania demora para sair, cara. Porque a qualidade de produção, gráfica, tudo, cara, aqui é fenomenal. E com a nossa boa e velha amada animação 2D, né? Que faz uma falta, né? Pô, quando bem feito, meu amigo, não tem pra ninguém. É isso, Jeffrey. Vamos lá então, vamos pro encerramento. Vamos embora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, o primeiro de 2025, onde falamos da segunda e última temporada de Castlevania Noturno, fechando mais essa fase da franquia, essa adaptação maravilhosa, essa obra-prima da Netflix. Um programa bem legal, né? Só eu e o Jeffrey aqui, mas mesmo assim a gente conseguiu falar de religião, de maniqueísmo, de existencialismo humano, política, Revolução Francesa. Cara, fantástico, assim. Acho que ou a gente está forçando muito a barra, ou Castlevania realmente é uma obra que tem um diferencial grande por conseguir abordar, mesmo de maneira leve, né, óbvio, muitos temas. Então, meu querido Jeffrey Hayduck, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aberto comigo aqui essa temporada. E vamos lá, cara, deixe seus recados aí, seus jabás, como é que tá a programação aí para esse ano, o espaço é todo seu. Opa, é isso aí. Então, olha, novamente, muito obrigado mesmo por a gente estar aqui de volta a esse podcast no qual eu comecei minha vida como podcaster, né? Então, é sempre um prazer voltar aqui para a gente ter esse papo gostoso, né?
E para quem quiser fazer aquele acessório de cosplay que tá precisando, afinal de contas, os eventos estão chegando aí, ó, tem uma Games com Latam, Anime Friends, BGS, CCXP. Então pode me procurar, né, no meu Instagram, @patelier.cosmaking, tá? Lá vocês vão ver o meu catálogo de produtos em produção, produtos já produzidos, tá? Precisar fazer um agendamento de alguma peça, fala comigo que a gente olha, faz um orçamento, tudo certinho, tá? Então, o Pai Pato tá sempre precisando de novas encomendas aqui para pagar os boletos, alimentar os gatos e tudo mais. E peças feitas sempre com muito amor, muito carinho, como dá para ver ali no fundo. Não sei se a imagem vai estar reduzida, mas toda coisa é só conferir o meu Instagram, né, o patrilha.cosmaking, mas também quiser me seguir na minha rede social, também no meu pessoal, @JeffreyHeiduk, né? E estamos lá também, manda um oi lá, que a gente bate um papo também. Muito bem, meu querido Jeffrey. Gente, vamos lá então, tá? Recadinhos de sempre, estamos começando aí essa nova fase, mas as coisas por aqui continuam as mesmas, você continua encontrando o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está aí no Spotify, está no Deezer, está na Apple Podcast, enfim, cara, onde quer que você escute seu podcast, agregador, aplicativo, procura lá pelo Zoneando, que a gente vai estar por lá, tá bom? E também, se você puder, avalie a gente, vai lá no Spotify, dá o coraçãozinho, dá as estrelinhas aí, onde quer que seja, e você também pode conferir a versão em vídeo do nosso podcast no nosso canal do YouTube, né, youtube.com/zonae, onde estamos aqui toda semana mostrando a nossa face, nossas reações aqui para quem gosta dessa pegada mais intimista ou que gosta realmente de ouvir podcast, né? Eu faço muito isso, eu ouço podcast pelo YouTube, deixo rolando lá, boto no fone de ouvido, vou fazer outra coisa, vou fazer faxina, fazer comida, fica rolando lá, a gente fica ouvindo. Tá bom, gente? Onde quer que você nos ouça, não tem problema, né? O que fica mais confortável para você. A única coisa que a gente pede sempre é siga a gente por aí, né? Nos avalie. Se estiver vendo a gente aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal, que ajuda a gente demais. Deixa seu comentário aí pelas plataformas, né? Sempre que eu consigo ver, assim, eu consigo responder mais rapidamente pelo Spotify e pelo YouTube, mas comenta aí, cara, que a gente faz uma questão de saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam de Castlevania Noturno, o que vocês esperam aí para uma próxima temporada de Castlevania na Netflix, né? Porque para quem diz que bom, as pessoas podem gostar ou não, né? O direito de cada um, mas para quem fala que é flop, meu amigo, o negócio não chegou a 6 temporadas à toa, tá? Eu nunca vi um flop na Netflix, ainda mais a Netflix que cancela a série assim, sem remorso nenhum. Se chegou até aqui, é porque tá valendo a pena, tá bom? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Siga-nos nas redes sociais, estamos aí no Instagram, Facebook, Twitter, tá? Acompanha o Jeffrey aí, lá no nosso querido Caio Hansen e a galera do Super Soda, e também nos projetos pessoais dele aí. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Até mais. Valeu. Falou, gente. Feliz ano novo, que pra gente começa agora. Vamos lá. Falou, gente.